Olá, eu vou te ensinar nesse vídeo aqui como aprender melhor e mais rápido. Eu sou o Luciano La Roça, eu trabalho com anúncios de Facebook e de Instagram. Você deve estar pensando, nossa, o que você está falando aqui então se você trabalha com anúncios sobre como aprender melhor e mais rápido? Porque uma das coisas que eu prometi para mim esse ano é que eu começaria a falar aqui com a minha audiência sobre os livros que eu leio, ajudando eles também através de resumo de livros e me ajudando também, como você vai ver ao longo aqui desse vídeo. Eu adoro falar sobre aprendizado, didática, ensino, e esse vídeo vai ser exatamente sobre isso. Talvez uma vez por mês eu faça um vídeo sobre ele, sobre livros, mas eu queria que você me ajudasse a dar um nome para esse quadro. Então algumas pessoas já sugeriram Tio Lu Indica, o que eu achei até ficou na minha cabeça mais interessante, Tio Lu Recomenda. Então não sei, escreve aqui para mim no comentário qual o nome que você acha que poderia ser esse quadro aqui que eu vou ter no meu canal de YouTube, beleza? Posso contar com a sua ajuda? E tema aqui que eu escolhi falar, na verdade ele é um conjunto de 3 livros que eu li, gostei bastante sobre eles, mudaram muito a minha visão sobre muitas coisas e eu quero compartilhar com vocês esses livros, o que eu aprendi neles, porque eles têm algumas coisas em comum, apesar de que tem alguns detalhes também diferenciados entre eles. E são esses 3 livros, o Aprendendo a Aprender, Os Segredos da Nova Ciência do Expertise e o Fixo Conhecimento, a Ciência da Aprendizagem Bem-Sucedida. Uma pequena pesquisa na Amazon, você vai encontrar esses livros, todos eles são excelentes. Se eu tivesse que recomendar você por uma ordem, eu recomendaria de cima para baixo. Aprendendo a Aprender foi o que eu gostei mais, do outro, Os Segredos da Nova Ciência do Expertise foi o que eu gostei em segundo lugar, e o outro, gostei um pouquinho menos, mas efetivamente também é um excelente livro. Então todos eles falam sobre como é que você pode aprender melhor, como é que você pode se tornar um expert. Eles falam de vários cases de pessoas que elas se tornaram experts, inclusive quebram alguns mitos que eu tinha e que eu acredito que você também possa ter. E qual foi o motivo de eu ter estudado esses livros? Eu ficava com a sensação, uma coisa começou a me tirar do sério, que era, eu esse ano de 2020 eu coloquei na minha meta que eu iria ler mais, e eu assim o fiz, eu comecei a ler mais. Só que eu lia e nada ficava na minha cabeça. Eu comecei a me questionar, será que isso é normal? Será que não é? Será que é normal ler um livro e ao fim de uma semana eu tentar relembrar sobre aquilo que eu li naquele livro e eu não me lembrar? Seria isso normal? E aí eu comecei a pesquisar na internet sobre isso e foi aí que eu cheguei no livro Aprendendo a Aprender. Foi o primeiro livro que eu encontrei. E se você tem inclusive algum outro livro que você recomende sobre aprendizado, comenta aqui para mim, vai ser um prazer saber de algum outro livro, que é um tema que eu amo, dou aulas há muitos anos. E isso não ficava na minha cabeça, assim, não é possível que eu não consiga voltar com essa informação e falar com alguém, explicar numa live, explicar isso para um aluno. Eu tinha que conseguir com que o que eu acabei de ler voltasse para a minha memória, principalmente memórias de longo prazo. E além disso, eu queria aprender mais rápido. Eu sentia que eu demorava muito a aprender uma habilidade nova. E conforme eu ia ficando mais velho, mais eu demorava para aprender essa nova habilidade. Então eu comecei a lembrar, eu com 16, 17 anos, eu comecei a aprender outros idiomas, eu aprendi mais rápido, agora eu tentava aprender alguma coisa, demorava mais. Por que isso acontecia? Eu devia ter algum erro. E foi aí que eu comecei a questionar o seguinte: no colégio, muita gente nos ensina a matéria em si, nos ensina biologia, nos ensina matemática, mas não nos ensinam como estudar essas matérias. E eu fiquei surpreso que enquanto eu lia os livros, eu fui entendendo de como os professores estão desatualizados em termos do jeito que eles ensinam, mas eu acredito também que a culpa não é apenas deles. Nós, como alunos, devemos procurar também um jeito melhor de aprender. E eu vi, nossa, como está errado o jeito de aprender de todo mundo. E eu acredito que se eu compartilhar esse conhecimento aqui no YouTube, eu vou ajudar não só pessoas que acompanham o meu canal, mas também pessoas que querem aprender mais sobre como melhorar o seu aprendizado. Eu acho que isso pode ser rico para muita gente. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui. E como é que eu estudava? Como é que é o meu método? Eu quero ver se você se revê, inclusive, nesse jeito de aprender. Em primeiro lugar, eu estudava, eu fazia anotações, né? Então, eu tinha lá o meu bloquinho de notas, ou escrever no próprio livro, eu fazia anotações. Mas eu via que, por mais que eu anotasse, as anotações não ficavam na minha cabeça. Então, elas davam uma sensação errada, e depois eu fui ver no livro que isso realmente era um erro, depender apenas disso, porque sempre nos ensinaram a questão das anotações, que as anotações elas dão uma falsa sensação de saber. O que acontece? Porque você lê o livro e no minuto seguinte você relê aquilo que você leu. E aquilo te dá uma segurança, parece que aquilo está na sua cabeça. E você vai reler essas anotações daqui a 2 semanas, daqui a um mês,
e continua tudo fazendo muito sentido. Só que você sem as anotações não é nada naquela informação, ou seja, você não sabe nada do que está ali anotado. Quando você lê, você relê essas anotações, você tem a sensação que realmente você está aprendendo. Mas na verdade você não está aprendendo, você não aprendeu, porque sem elas você não consegue falar aquilo que está nos papéis. E além disso eu tentava aprender muito rápido. Eu sempre fui, não sei se você se revê também nisso, mas eu sempre fui aquele tipo de aluno que acordava às 5 da manhã para estudar para uma prova às 9. Então eu sempre me acostumei a estudar em cima da hora. E como eu li nesses livros e eu vi, a questão temporal ela é muito importante para aquilo que a gente aprende ir nas memórias de longo prazo. Eu relia as anotações e isso efetivamente era um erro, dava uma falsa sensação de conhecimento. E o que era errado, né? Tinha a sensação, eu li o livro, tudo fazia sentido, eu relia minhas anotações, tudo fazia sentido. Se eu precisava de falar sobre isso numa live, eu não sabia como falar. E eu achava que, ok, talvez eu precise de treinar o meu cérebro a ler mais. Eu lia mais, mas pô, quanto mais livros eu lia, menos eu lembrava dos livros que eu tinha lido lá atrás. Então algo realmente tinha um problema aqui. Outras das coisas que eu vi que era um problema meu, um defeito meu, era que eu não colocava em prática. Eu lia, eu relia, mas eu não colocava em prática. E ao ver esses livros, eu vi claramente que o ato de colocar em prática, ele é fundamental. E eu vejo que no colégio a gente falha muito isso. Luciano, você deve estar dizendo, Luciano, mas a gente faz prova no colégio, ao fim de um semestre, ao fim de 2 meses de disciplina, a gente tem prova? Pois é, mas o que eles livros mostram é que não adianta você fazer essa prova ao fim desses 2 meses se você não tiver provas intercaladas. E é isso que a gente vai falar também aqui no vídeo. E eu não falava com ninguém sobre o que eu aprendia. Isso eu vi que era um outro erro, que é o seguinte: se você realmente domina um tema, você consegue explicar esse tema para alguém. Eu acabava não falando com ninguém sobre isso e eu vi como é simples falar com as pessoas sobre isso e como isso traz toda essa informação para a minha memória de longo prazo. Então tudo isso, toda a informação ficava na memória de curto prazo e ela não ia para a de longo prazo. Então como é que eu comecei a resolver esse problema? E mudou bastante, mas eu alerto desde já, tudo que eu vou ensinar aqui para você é treino também. Então eu reparo que quanto mais eu treino sobre isso, melhor eu consigo falar sobre aquele tema. Ou quanto mais eu faço esses exercícios que eu vou recomendar para você, mais facilmente eu consigo recuperar informações da minha memória de longo prazo para de curto prazo. Então isso acaba sendo bem interessante. Então vamos lá, alguns conselhos que esses livros dão. Estude sim, leia, estude e faça as anotações. Eles não criticam as anotações, só que eles dizem que se esse for o seu único meio de ensino, você realmente está capenga. Elas ajudam a guardar um pouquinho, a pegar um pouco da informação, mas elas são apenas um ínfimo detalhe em várias outras coisas que você deve fazer. Então depender apenas delas nos dá aquela sensação de conhecimento. Uma das dicas que eu achei bem interessante e que dá uma revolta quando você começa a praticar isso é você fazer o seguinte: em determinados momentos do seu estudo, pare e tente lembrar daquilo que você leu. Então, por exemplo, você está lendo um livro, você leu um capítulo desse livro e pare, feche o livro, olhe para o horizonte e tente lembrar aquilo que você aprendeu nesse livro. Eu garanto para você, você vai sentir um desconforto, porque você vai ver o seguinte: nossa, eu estive lendo meia hora esse negócio, eu acabei de fechar e não consigo lembrar daquilo que eu acabei de ler. Então, é interessante isso, porque conforme você vai praticando, vai ficando mais fácil você relembrar, você ter esse hábito. Mas no início realmente é revoltante. Eu senti revolta porque, nossa, eu acabei de ler e eu não consigo relembrar. Então, esse é um hábito bem interessante. Isso ele recomenda lá no livro Aprendendo a Aprender. E eu comecei a praticar isso e é impressionante como nós não conseguimos lembrar de muitas coisas que nós acabamos de ler num capítulo. E uma coisa que todos eles reforçam, todos eles, é o esforço de você relembrar a informação vai criar conexões mais fortes no seu cérebro. Então, quando você é obrigado a relembrar daquela informação, vai criar conexões mais fortes. Que, por exemplo, quando você relê apenas, não cria, porque você não está criando novas conexões. Você apenas está fazendo um atalho para que o seu cérebro se lembre, mas na verdade você não está criando essa ligação. Por isso é que, por exemplo, se você está estudando alguma coisa, você explica ela para alguém, vamos falar também sobre isso, e depois você explica para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa, e para outra pessoa, vai chegar uma hora que você vai lembrar de tudo de forma bem tranquila. Mas quando você teve que explicar para a primeira pessoa, parece que teve um trabalho maior do seu cérebro para conseguir relembrar disso. Então eu achei bem interessante esse hábito, o hábito de relembrar
as coisas. Os 3 livros falam sobre um detalhe também, que é faça provas. O que acontece no colégio, a gente se fizer provas de 2 em 2 meses, é um acumulado de várias matérias e nós temos que, numa única 2 horas, 3 horas, o tempo que for a prova, você tem que despejar a quantidade de informação que você estudou nos últimos 2 meses e colocar ali. Só que qual é o problema? Você não se lembra aquilo que você estudou no dia 1, ou no dia 10, ou no dia 15. Geralmente o que vai estar na sua cabeça foi o que o professor deu para você na última semana, nas 2 últimas semanas. Então o que é que eles dizem, né? Tem uma aula, faça uma prova sobre essa aula. Tem outra aula, faça uma prova sobre aquilo que você aprendeu nessa aula. E enquanto você não souber responder claramente a todas essas perguntas, você tem que refazer a prova. Isso me lembrou uma coisa bem interessante, que é, eu sempre fui aquele cara que nunca gostou de estudar. Pode parecer louco isso, mas eu não gostava de estudar no colégio, eu detestava estudar. Na verdade, eu estudava para não rodar de ano, porque eu achava humilhante, eu não consegui passar para o ano seguinte, mas ao mesmo tempo eu não tinha ambições nenhumas de notas, então eu fazia o mínimo dos esforços. Só que eu lembro que houve uma única disciplina em que eu fui o melhor aluno de todos, da turma inteira, que foi quando o professor falou de Darwin. Quando ele falou da evolução das espécies, eu fiquei assim fascinado por aquele tema. E eu lembro que quando o professor começou a falar sobre isso, foi logo no início do ano, inclusive. A cada aula que ele dava, eu ia lá e revia o tema, eu relia e fazia perguntas para mim mesmo. E aí ele dava a segunda aula e eu relia a primeira, a segunda aula e fazia perguntas para mim mesmo da primeira e da segunda. E aí foi até o dia da prova. E eu lembro que eu não precisei de estudar nada para essa prova. Porque durante os 2 meses de estudo, eu diariamente reli aquela matéria. Então eu cheguei na prova e já estava tudo bem guardado na minha mente. E eu fui o melhor aluno da turma. Eu lembro que só 4 alunos tiveram nota positiva naquela prova. E eu, que geralmente não era um aluno superior, eu acabei tendo a melhor nota. Então eu me surpreendi, mas lá está, foi a junção de um tema que eu gostava com um método de estudo correto que eu fiz aquilo meio que sem querer. E eles falam muito sobre essa questão de faça provas o tempo todo. Então eles dizem, aprende alguma coisa, faz logo uma prova, vê onde você está errando, repete essa prova. Então, para você que é aluno, você pode fazer provas para você mesmo, ou para você que é professor, leve isso em consideração. Não deixe os seus alunos fazerem uma prova apenas daqui a várias semanas ou meses depois do aprendizado. Em cada aula, coloque uma mini prova. E eles aplicaram isso em várias escolas, em várias comparações com turmas. Eles disseram que as turmas que faziam constantemente uma prova daquilo que eles tinham aprendido, no final tiveram muito melhores resultados que os outros, e essas provas não contavam para nota, eram apenas provas para a pessoa ter que analisar se ela realmente estava aprendendo aquela matéria. Então achei bem interessante. Você pode, obviamente, em algumas áreas pode ser difícil você fazer uma prova, né? Mas você pode fazer outra coisa, que é colocar em prática, né? Então vamos dar um exemplo aqui, eu falo de anúncios de Facebook e de Instagram. Quando você aprender alguma coisa de anúncio de Facebook e Instagram, vai lá e coloca em prática, é como se fosse uma prova. E aquilo que você não conseguir fazer nessa prova é porque você realmente não aprendeu. Né? Então você vai lá e relê a aula e repete, vê de onde você parou e aí você continua. Isso aqui foi um game changer para mim, foi uma mudança completa para mim e é um dos motivos, inclusive, de eu estar gravando essa aula com você. Se você aprender alguma coisa, você tem que saber explicar para outra pessoa. Se você não sabe explicar para essa pessoa, significa que isso não está realmente guardado na sua cabeça. E eu comecei a praticar isso, eu fazia isso com o cara do Uber, eu fazia isso com pessoas que eu falava naquele dia, eu contava entusiasmado sobre aquilo que eu estava lendo. E eu comecei a reparar que realmente começou a ficar tudo mais claro na minha mente. Aí eu às vezes fazia uma live no Instagram sobre isso, e agora o meu objetivo é fazer vídeos no YouTube explicando aquilo que eu aprendi nos livros para que isso também fique mais na minha memória de longo prazo. Então é um ganha-ganha, eu aprendo mais e você também aprende mais, é um win-win. E isso é bem interessante. Então quando você estiver aprendendo uma coisa nova, fale com alguém sobre o que você está aprendendo e veja onde é que você está bloqueando. Isso vai te ajudar bastante. Um outro ponto, isso é possível se você estiver lendo um livro físico. Antes de você começar a ler um capítulo, folheie esse capítulo. Folheie esse capítulo. Porque o seu cérebro ele vai guardar as informações que ele conseguiu visualizar, né? E o que ele diz? Você folheia o capítulo, não lê nada, você só folheia, passa folha por folha. E depois você volta ao início do capítulo e você lê ele calmamente. Ele diz que o ato de você ter folheado aquele capítulo antes faz com que o seu cérebro grave algumas expressões, algumas frases, algumas palavras
E na hora de ler, é como se o cérebro estivesse lendo aquilo pela segunda vez. Então primeiro você folheia e depois você volta ao início do capítulo e você passa a ler o capítulo como normalmente. Então é como se o cérebro estivesse fazendo uma segunda passagem. Outra coisa que eles recomendam também na parte de leitura, se o livro ele tem resumos em cada capítulo. Tem alguns livros que tem. Antes de você ler o capítulo, folheie o capítulo, leia o resumo final daquele capítulo e aí sim você começa a ler o capítulo do início. Porque ele diz o seguinte: o resumo vai trazer para você os pontos principais daquilo que é necessário aprender naquele capítulo. Então o seu cérebro automaticamente vai se focar mais nos pontos principais quando você estiver lendo como você leria normalmente. Então são outros dois conselhos que eles deram. Conselhos bem interessantes, confesso que às vezes eu esqueço de praticar eles, até porque eu leio mais pelo Kindle, mas é uma recomendação para você que ama livro físico. Mas galera, o que acontece? Ele fala sobre 3 formas de aprender. E eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha me atentado a isso, e eu achei interessante porque ele deu o exemplo do tênis. Eu fui jogador e professor de tênis. Então o exemplo que ele deu, eu disse, nossa, faz todo sentido aquilo que ele falou. Então ele fala o seguinte: geralmente existem 3 tipos de pessoas que tentam aprender alguma coisa nova. Tem a abordagem comum, a prática intencional e a prática deliberada, definida como prática deliberada lá pelo Anderson, que é o autor desse livro aqui. E, inclusive, esse estudo dele, que fala da prática deliberada, deu origem àquela questão das 10.000 horas, que para você ser bom realmente em alguma coisa, você tem que praticar isso durante 10.000 horas. E ele, coitado, ele fez esse estudo, começou a ficar famoso por conta da questão das 10.000 horas, porque depois o outro livro do Michael Gladwell, não sei dizer o nome corretamente, ele falou dessa questão das 10.000 horas, só que ele disse o seguinte: interpretaram de forma errada, e você vai entender por que a maioria das pessoas interpretou de forma errada essa questão das 10.000 horas. Mas vamos lá, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas começa a aprender algo novo até se tornar incompetente. O que isso significa? Ele deu o exemplo aqui do tênis, e para mim fez todo sentido o que ele falou. Ele diz o seguinte: quando alguém começa a praticar tênis, qual é que é o hábito dessa pessoa? Ele vai ter algumas aulas com o professor, né? E ele vai jogar com alguns amigos, e vai chegar uma hora em que ele vai sentir que ele já domina a questão técnica, né? Que o negócio já está automático, e ele começa a jogar só com os amigos. Só que ele diz o seguinte: você vai aprendendo, só que vai chegar a um ponto que você não vai passar desse ponto. E ele dá outro exemplo, que é o exemplo da condução. O que acontece? Quando nós aprendemos a dirigir um carro, nós realmente evoluímos bastante, né? Aprendemos ali a fazer todos os detalhes na condução do carro, mas depois nós parece que paramos no tempo. Ou seja, não é por nós dirigirmos há 10 anos ou há 20 anos que somos melhores condutores após 20 anos do que éramos com 5 anos de experiência na condução de um carro. Na verdade, o que ele diz é o seguinte, que você vai evoluir até um determinado momento e que a partir daí você precisa fazer outras coisas para você evoluir. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, a tendência inclusive é você perder capacidade. Então por isso que a gente vê muitas vezes, eu via isso no tênis, engraçado, que tinha muito cara que aprendia a jogar, aprendia e chegava num determinado ponto e parecia que ia jogando pior. Por quê? Porque o cara foi sempre fazendo a mesma coisa até chegar naquele nível e até começar a se tornar incompetente de novo. Então o que ele diz é o seguinte: para você evoluir, você precisa praticar com metas. Então o que ele diz é o seguinte: no caso do cara do tênis, ele teria que ter tido aulas com o professor, começar a jogar com os amigos, mas depois ter metas, se inscrever em provas, ganhar determinados jogos nas provas ou vencer determinados torneios. Então ele tinha que começar a ter metas para aquilo que ele estava fazendo. Ele diz que todos os profissionais bem-sucedidos eles colocam metas para eles mesmos. Não existe ninguém bem-sucedido que não coloque metas. E ele falou desse exemplo, falou de um exemplo de um cara que trabalhava a memorização e que estava fazendo um estudo com várias pessoas e houve uma delas que se destacou, que começou a aprender muito mais rápido depois que os outros. E essa pessoa começou a aprender mais rápido porque ele depois foi entender que ela era atleta de atletismo. Ele fazia corridas, então ele já estava acostumado a ter metas. O que fez com que ele se destacasse naquela turma foi porque ele colocou metas para ele mesmo. O que ele diz é o seguinte: se você quer aprender mais, não adianta você apenas praticar. Você tem que começar a colocar metas. E colocando metas, você obriga o seu cérebro e o seu corpo a aprenderem melhor e mais rápido. Mas ele diz que a perfeição é a prática deliberada,
que além de você ter que praticar constantemente e você ter metas, você tem que olhar para o que os melhores da sua área fazem. E isso se chama de modelar. E tem um livro bem interessante chamado Maestria, que ele fala também sobre isso, como é que você pode se tornar um mestre em alguma coisa. E ele recomenda que você, então, olhe para aquilo que os melhores da sua área estão fazendo. Onde é que você quer chegar? E o que essas pessoas onde você quer chegar estão fazendo nesse momento. Então, modele eles para você entender como é que você pode chegar até esse caminho. Então, se você quer ser um bom cara de anúncio, modele os melhores profissionais para você ser como eles. Uma coisa fundamental é que ele diz o seguinte: procure um bom professor. E isso realmente fez total diferença. Para mim, eu, por exemplo, eu sempre fui um cara que fiz bastante esporte. Aí, quando comecei a trabalhar em casa, deixei um pouquinho de fazer esporte. E aí, eu comecei na academia, comecei a ir sozinho, me machuquei umas 2, 3 vezes. E aí, eu pensei, não, eu preciso de um professor. Aí, contratei um personal e é impressionante como a minha evolução está sendo muito mais rápida. Porque o professor, ele te dá a possibilidade de feedback. De você estar fazendo uma coisa e você recolher feedback dele. Isso acelera muito o seu aprendizado, porque muitas vezes você pode estar replicando sempre os mesmos erros. Então, é algo que eu acho bem interessante também, e eu recomendo que se você realmente quer ser bom em alguma coisa, procure um professor. É ótimo você poder aprender sozinho, tem várias histórias de pessoal que conseguiu aprender sozinho e ficar bom, mas assim, é a exceção, não é a regra, e quem sabe se as pessoas estivessem com um professor, provavelmente seriam ainda melhores profissionais do que são hoje. E inclusive esse livro me deu a ideia de montar a mentoria, porque eu entendi que muita gente que trabalhava com anúncios pagos na internet precisava de um professor, precisava de feedback, já não adiantava apenas assistir aulas, tinha que ter alguém dizendo, olha, você está fazendo bem, você está fazendo errado. Então colher feedbacks é fundamental. E ele fala o seguinte: caso você veja que você não está evoluindo, procure estímulos diferentes. E isso aconteceu também comigo quando eu estava treinando com o personal. Eu senti que cheguei um momento em que eu disse para ele, olha, eu estou treinando, estou me esforçando, estou treinando praticamente todos os dias, mas acho que eu estou chegando num momento que eu não estou evoluindo. E aí nós trocamos exercício, aí realmente começou a fazer diferença, comecei a ter mais atenção à minha alimentação. Então o que ele diz é o seguinte: se você está praticando constantemente, se você tem metas, se você está modelando os melhores, está tendo um professor e você está sentindo que você está chegando num ponto que você não está evoluindo, tente estímulos diferentes. Então isso é bem interessante também, tentar estímulos diferentes. E eles falam muito de você estudar de forma espaçada, né? Então, enquanto você estiver estudando, uma coisa que eles falam é, por exemplo, tente ler 2 livros ao mesmo tempo. Em que você, sei lá, lê num dia um livro, no outro dia outro livro. E aí, quando você volta no terceiro dia, tente relembrar o que você aprendeu no primeiro dia. Então, assim, é como se você na segunda estudasse um livro, na terça outro, na quarta voltasse para o livro 1 e você tinha que tentar lembrar o que você estudou na segunda-feira. Eu confesso que eu ainda estou tentando fazer isso, ainda não estou conseguindo. Parece que se eu não estou lendo apenas um livro de seguida, eu me desmotivo. Então é algo que eu estou tentando para mim. Eu acabo ficando talvez com a sensação de que não estou entendendo nem tão bem nem tão bem outro. Então realmente isso acaba fazendo uma confusão um pouco ainda na minha mente. Eu acho que é algo que eu tenho que trabalhar. Mas assim, vou continuar aqui fazendo esse aprendizado espaçado que eles recomendam também lá e ver se funciona comigo. Tá bom? Galera, falem pra mim, fez sentido esse vídeo pra vocês? Vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Porque eu quero saber. Em vez de gravar ele, eu não sei se ele está do agrado de vocês ou não, nunca gravei um vídeo falando sobre livros. Comentem pra mim se ele fez sentido pra vocês, digam que sim, ou se não, o que vocês acham que eu posso melhorar aqui nessas aulas em que eu faço um resumo de livros. Como eu disse, agora foram 3, mas no próximo pode ser que seja apenas um livro e tudo aquilo que eu aprendi nele. Tá bom? E você? O que você recomenda para aprender melhor, para aprender mais rápido? Conta para mim aqui nos comentários. Eu quero saber. Tá bom? Pessoal,